Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de satisfação, de alegria, estudar com vocês a lição de hoje, Segunda-feira, dia 6 de março. Como o tempo passa rápido, como as coisas são rápidas. Faz pouco tempo que a gente estava finalizando um ano, 2022, e já estamos no final do terceiro, ou seja, já estamos aí quase na metade do terceiro mês, né? Próximo final de semana, já estamos aí no meio do mês. E daqui a pouco chegaremos a um outro final de ano, isso se Cristo não voltar daqui para lá. Mas o tempo está muito rápido. E aqui nesse contexto, uma frase do Billy Graham, uma coisa que ele faz menção quando foi perguntado para ele o que o mais surpreende na vida. Quando a pergunta é feita, o que mais havia surpreendido na vida, agora que ele já estava com 60 anos? Então ele responde, a brevidade dela ou da vida. Irmãos, nossa vida de fato é muito breve. Nós nascemos e já estamos candidatos à morte. E esse período que nós passamos é uma coisa que eu sempre gosto de falar. A nossa vida, ela deve ser sempre vista como uma oportunidade que Deus nos concede para formarmos um bom caráter, como uma oportunidade que é dada por Deus para desenvolvermos aquilo que Ele colocou em nós. Nada quando viemos a esse mundo nós trazemos. E aqui tem um texto no livro de Paulo a Timóteo, ele fala, desculpa, quando ele faz menção, porque nada trouxemos a este mundo e nada levaremos para lá. E ele ainda chega a dizer em seguida, se você tem o que comer, o que beber, fique contente com isso, com o que se vestir. Uma coisa que me chama a atenção é, às vezes, a inquietação que as pessoas têm em acúmulo de coisas, sabendo que daqui a um bom tempo a pessoa vai deixar. E vai deixar aquilo para quem? Para tomar conta de que forma? Me chama a atenção aqui esse assunto, nesse contexto da mordomia, porque eu confesso, irmãos, eu nunca me atentei para isso. Nunca me atentei a ter o cuidado com aquilo que Deus me concede para o desenvolvimento de sua causa. Lembrando, a lição quando começou falou sobre membros da família de Deus. Se eu tenho a consciência que eu sou um membro da família de Deus, logo tudo aquilo que vem a mim é de forma concedida por Ele. Por quê? O que é que diz Jó no capítulo 1, verso 21? Porque nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ou seja, nada trouxemos a este mundo, logo nada levaremos. A roupa que nós iremos levar, irmãos, é porque vão nos vestir. Porque, na verdade, se fôssemos morto de alguma outra forma, talvez de uma maneira que ninguém pudesse tomar acesso ao corpo, o corpo ficaria daquele jeito lá. Uma coisa é certa, o que você tem construído em sua vida enquanto está vivo? O que você tem desenvolvido para deixar um bom legado? Não falo legado no sentido de bens financeiros, mas eu falo em bens interiores. Ou seja, a sua personalidade, o seu caráter é desenvolvido através de quê? E aqui tem uns textos que eu gostaria de ler com vocês, em especial o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, irmãos, é um livro que foi escrito com Salomão, quando ele estava em uma idade já bem avançada. Alguns chegam a dizer que, uma certa vez eu ouvi, melhor dizendo, que Salomão escreveu o seu livro, o livro de Eclesiastes, quando estava depressivo, quando estava em uma condição desfavorável, intimamente, emocionalmente. Eu vejo ele escrevendo ali, fazendo menção sobre uma recapitulação de tudo que ele vivenciou. O livro de Provérbios ele escreveu quando estava bem jovem, passou-se por muita coisa. Quando chega no livro de Eclesiastes, e especificamente o último capítulo, que é o capítulo 12, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Ele pede para que se tenha cuidado com aquilo que se constrói durante o período que a pessoa é jovem, para que quando chegar os maus dias, e aí ele fala dos maus dias, que dias seriam esses? Os dias não só da velhice, mas o dia que fecha-se tudo e você já sabe que a morte lhe aguarda quando se chega a uma idade avançada. Muitos morrem antes disso. E esse capítulo 2, que aqui é mencionado na lição, alguns consideram que ele estava escrevendo esse capítulo com a mente pensando em Roboão. Roboão foi o que se sucedeu, e olha o que aconteceu com Roboão. Olha o que ele causou. Roboão foi o responsável da divisão das tribos. Então, naquela condição, Salomão mostra que por mais que ele tivesse buscado, por mais que ele tivesse alcançado, por mais que ele tivesse adquirido as coisas, agora, para quem ele vai deixar? Ou melhor dizendo, para quem eu vou deixar, como vai ser administrado? Capítulo 2 e o verso 18, aqui diz assim, Eclesiastes 2 e o verso 18, vou ler até o verso que aqui é solicitado, 22. Aqui diz assim,
Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o meu ganho, que o seu ganho, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto ou tolo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque do homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração? Irmãos, me permite atentar aqui para o verso 21, quando ele fala assim, ó, sabedoria, ciência e destreza. Essa expressão destreza, que é traduzido em alguns pontos por habilidade ou desenvolvimento, é a única vez que a Bíblia menciona esse termo aqui. Em nenhum outro texto, de acordo com o comentário bíblico adventista, é mencionada a expressão destreza. E olha o que eu encontrei aqui, esse significado. Destreza significa apropriado, significa adequado, correto. E também pode ser aplicado por aptidão. Assim, o pensamento de Salomão era: mesmo que uma pessoa tenha sido habilidosa e bem-sucedida, ela ainda deixa os frutos de seu trabalho a alguém que não contribuiu na sua edificação e que, portanto, é incapaz de valorizá-lo. A preocupação de Salomão aqui era essa. Destreza no sentido de, eu vou deixar, e será que a pessoa vai poder dar conta? Será que a pessoa vai saber administrar bem? Então, como poder ter um sono tranquilo? Como poder dormir, eu falo o sono da morte, sabendo que o que você deixou, claro, dependendo dos bens que você tem, vai ser motivo de briga, motivo de desavença, motivo de confusão no lar. Por isso que é uma coisa que eu gosto de deixar com muita clareza. É necessário, irmãos, é necessário que haja bastante inteireza de coração com Deus. É por isso que o caráter é a única coisa que vamos levar daqui para o céu. Se o nosso caráter ele é desenvolvido com boas escolhas, se o nosso caráter é desenvolvido fundamentado na palavra de Deus, olha o que é que diz Ellen White sobre esse assunto no livro Parábola de Jesus, na página 332. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestiais toda a consecução divina, e no céu devemos progredir continuamente. Que importância, pois, nesta vida há o desenvolvimento do caráter? E o título aqui desse livro, o capítulo, melhor dizendo, é Como Enriquecer a Personalidade. Logo, desenvolvendo um bom caráter. Sabe, eu nunca parei para pensar nisso, mas se Deus é o doador de todas as coisas, se Ele foi que me forneceu tudo, seria interessante que eu fizesse um testamento. Claro, pensando primeiramente no meu único filho que eu tenho hoje. Se eu vier construir uma outra situação, ou enfim, eu não tenho como ter outro filho, eu só tenho um filho. E o que eu for deixar, se eu deixar para ele uma parte daquilo que eu tenho, bem, o que é que eu tenho hoje? Um depósito de água mineral que nem é meu, eu só administro, porque é um ponto alugado, e uma Kombi. Mas, deixando para o meu filho, e ele vai crescer e vai se desenvolver, e ele vai buscar também o seu ganho. Se eu tivesse uma parte deixado como uma devolução a Deus por tudo que Ele me concedeu. Tem um texto no livro de Salmo 116 que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Sabe, irmãos, com o coração inteiro, com o caráter desenvolvido, com um reconhecimento que Deus me deu tudo. E agora colocar, Senhor, isso aqui pertence a Ti. Está no testamento legal. Eu vou colocar aqui. E depositar no cofre da igreja, para o desenvolvimento da causa de Deus. Lembre-se que o texto que nós começamos a lição faz menção a bem-aventurados que dormem no Senhor, para que descanse de suas fadigas e suas obras o acompanhem. É um ponto que eu fiquei pensando. E o autor da lição aqui, embaixo, chega a dizer assim, ó, como Deus é dono de tudo, e aqui ele cita o Salmo 24, seria lógico concluir a partir de uma perspectiva bíblica, que quando tivermos terminado a tarefa que Deus nos confiou, devemos devolver a Ele, o legítimo dono. O que restar
uma vez que a necessidade dos entes queridos sejam atendidas. É claro que eu vou pensar na subsistência do meu filho, mas se eu tiver algo para que possa dividir, eu poderia fazê-lo com um reconhecimento de que tudo foi Deus que me concedeu. Senhor, está aqui. Isso, claro, se eu tiver planejamento para isso. É por isso que é necessário uma vida de devoção com Deus para fazer amadurecer isso. Porque, irmãos, se existe algo que é terrível, se chama egoísmo. Egoísmo. E o egoísmo, na verdade, é pensar sempre em si mesmo e não ficar com aquela inquietação. Quando o texto de Tiago fala assim, o que é a vossa vida? É como o vento que se dissipa. É como o vento que se vai. Faça planos, irmãos, com Deus, mas para isso, mantenha um relacionamento com Deus bem estreito. Peça para com que Ele ilumine a sua mente e o seu coração, de maneira que você possa desenvolver isso. E nunca se esquecendo, tudo que você tem e construiu foi Deus que lhe deu. É Ele que lhe abençoou. Então, se Ele lhe abençoou, eu paro e penso, o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Salmo 116. Eu tenho que parar e pensar, Senhor, eu vou reconhecer que as bênçãos tuas estão sendo devolvidas. Davi disse isso. Tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. Deixemos para o Senhor aquilo que Ele nos deu a desenvolver, porque nada trazemos a este mundo, logo, nada levaremos quando morrer. Porém, baseado no livro Parábola de Jesus, se o nosso caráter for formado de uma maneira que enriqueça a nossa personalidade, saberemos melhor como resolver. Saberemos melhor como administrar aquilo que Ele nos deu. Pense um pouco sobre isso. E que Deus lhe abençoe e direcione a sua vida. Que esse assunto da lição de hoje, não levamos nada para o túmulo, seja uma realidade. E que Deus nos alimente a mente para distribuir, talvez com alguém que precise, talvez em uma instituição especificamente da igreja que administra com tanto cuidado os bens ou a devolução dos dízimos que é ali concedida. Tem a ADRA, tem vários departamentos que se importam com o próximo. Mas enfim, pense dessa forma. Que Deus te abençoe e que Ele faça enriquecer a sua personalidade e o seu caráter seja desenvolvido à luz de sua vontade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e pedimos a Ti a consciência de tudo aquilo que temos e somos possa fazer valer em nossa vida, mas principalmente para aquilo que iremos deixar. Dá-nos a Tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e abençoa os Teus filhos que irão assistir este vídeo. Que o Teu Divino Espírito Santo trabalhe em seus corações, assim como também precisa trabalhar em meu coração, e que eu saiba administrar com propriedade tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu te peço perdão pelos pecados, a direção do Teu Espírito, e que a Tua palavra guie nossa vida desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Eu não podia deixar de agradecer. Ontem eu estive na igreja de Ouro Preto, Jatobá. E os irmãos ali muito carismáticos, muito, sabe, irmãos, como é que eu posso dizer assim, muito cheio de carinho, de atenção. Eu fui tão bem recebido naquela igreja, e quando eu saí de lá, recebi um abraço de uma senhora muito boa, uma pessoa. Eu fico muito feliz com isso. A gente nota que o trabalho de Cristo, quando ele é feito com dedicação, Deus nos abençoa com abraços e cuidados de pessoas que nos amam com verdade. Então, eu quero deixar aqui, estender aqui a minha saudação à igreja de Jatobá, à irmã Alessandra que fez o convite, e todos daquela membresia, que o Espírito Santo também abençoe vocês e guie vocês até chegarmos na Canaã Celestial. Um abraço a todos vocês, uma boa semana, um bom início de semana, e que até o próximo estudo possamos mais uma vez estudarmos sobre o outro tema da lição da Escola Sabatina. Deus abençoe você.